tão rápido com o futebol e muitas vezes a gente deixa escapar pelos dedos das mãos. Por vaidade, por querer fama, por querer sair, por querer aproveitar e esquecer o mais importante, que é o trabalho. O futebol você tem que entregar muito para ele. Quanto mais você trabalhar, ele vai te retribuir. E a balança não pode ser lazer, prazer e depois o futebol. Tem que ser trabalho, futebol, concentração, depois o lazer. Então, eu fiz isso a minha vida toda. Eu acho que quanto mais velho eu fico, eu brinco com alguns e nos meus aquecimentos falo, quando tá difícil, quando eu tô cansado, eu falo, pô, eu nunca descuidei de você, Copa. Hoje eu preciso de você, me ajuda. E nesses momentos difíceis ele sempre tem me ajudado, sem dúvida nenhuma, com toda a minha fé em Deus, que sem ele eu acho que eu não estaria aqui, pela oportunidade de viver, pela oportunidade de fazer o que eu amo, pela minha família, por tudo que eu venho conquistando pessoalmente, não profissionalmente. Eu acho que o lado pessoal vale muito mais. Eu acho que quando eu me aposentar, eu acho que as pessoas vão lembrar do Luiz Gustavo mais pessoa do que profissional. E isso que vai me dar prazer e orgulho de ter feito tudo que minha mãe me falou, meu pai me ensinou, minha avó me ensinou, que é ter educação, respeito ao próximo e ser uma pessoa humilde em todos os momentos e desfrutar. Eu quero aproveitar o máximo que puder. Obrigado, Deus, obrigado minha família, todos meus amigos que estiveram do meu lado. E eu acho que é isso, cara. E o resultado hoje é consequente de tudo que a gente vem fazendo, todo mundo tem trabalhado muito. Então a gente tem feito por onde merecer, passamos por situações difíceis e agora a gente tem o objetivo de alcançar até o final da temporada e a gente vai jogo a jogo atrás disso. Eu acho que é o que eu uso pra mim, cara. Eu acho que em todos os momentos da vida, eu acho que o nosso pior inimigo é sempre nós mesmos. E a torcida com toda a emoção, com toda a vontade que eles têm de ver o time ganhando e tudo, eles vão pela emoção e às vezes eles esquecem um pouco da razão, eles esquecem um pouco que nós estamos trabalhando, não estamos de brincadeira, estamos nos dedicando todos os dias, mas a gente sabe que não é uma coisa, vamos dizer assim, espontânea, uma coisa que vem do lado sentimental e tem que extravasar, tem que cobrar, mas o que eu posso dizer é que a gente não vai se entregar, a gente precisa muito deles, a gente sabe que o nosso time com eles é muito mais forte, principalmente fora de casa, dentro de casa, a gente sabe que eles fazem um trabalho de casa muito bem feito, a gente é grato por isso. E eu acho que agora esse restinho é isso, todo mundo se apegar nessas coisas positivas, nessas coisas que nos restam a acreditar de terminar o campeonato numa boa colocação e almejar um final de ano e um ano que vem ainda mais próximo. Sabemos que temos muita coisa a se organizar em geral, o São Paulo em geral, e eu torço para que isso aconteça, para que seja um final de ano positivo, onde a gente termina, onde a gente queira estar e continue e comece o ano que vem de uma forma melhor, com pontos mais corrigidos, corretos, para que a gente não precise passar pelas mesmas coisas que passou esse ano. Né? Se parar para pensar Eu acho que a vitória do São Paulo foi, assim, não é zebra, nunca o São Paulo ganhar de alguém é zebra, mas assim, foi surpreendente, assim, eu não imaginava a vitória do São Paulo hoje em São Januário. Pela forma que o Vasco vinha vindo, né? Jogando e tudo, com nível de confiança, time completo, o São Paulo sem o Luciano hoje. Então, assim, foi bem surpreendente. Ao do Felipe, eu não gostei do Vasco, assim, cara. Beleza, teve volume, mas achei muita espuma, assim. Achei que o time tava... Não criou chances tão reais de gol, assim. Teve volume. Achei que o Vasco hoje não foi uma... Eu acho que o pênalti acabou dando um outro tom pro jogo, assim. O Vasco era melhor do que o São Paulo até o gol de pênalti do São Paulo. Nesse caso eu vou discordar. De fato, assim, eu acho que o Vasco criou. Teve oportunidade, teve a cabeçada do Rian, teve outra jogada do André. Perto, exatamente, o Vasco criou, teve oportunidade. Se faz um gol, só que no final de tudo o si não conta nada. No final de tudo tem que ter eficiência, de chegar e fazer o gol. É como teve um dado momento que eram 18 finalizações para o Vasco contra 5 do São Paulo e o São Paulo vencia o jogo. Então o São Paulo foi eficiente. Como nós falamos aqui no início, né? O São Paulo precisava dessa vitória. Quando você precisa de vencer um jogo, precisa somar pontos, não importa se você vai jogar bem ou jogar mal. O importante é você vencer, te dá confiança, daqui a pouco você joga dentro de casa. E foi o que o São Paulo fez, foi eficaz naquilo que precisava fazer. E não jogar mais em casa até o fim do campeonato, que a situação do São Paulo, você acha que pode pesar? Porque o São Paulo tá aqui, cara, brigando fortemente por vaga na Libertadores. Pode pesar bastante pro São Paulo. O São Paulo joga na Vila Belmiro os próximos 4 jogos. 4 jogos. Todos que ele tem em casa são na Vila Belmiro. O São Paulo joga na Vila Belmiro, um calendário difícil, por mais que seja lá em São Paulo, mas assim, não é o vestiário, né, do dia a dia. É outra coisa, né? É um outro clima, é um outro ambiente. Você não se sente jogando em casa, isso é fato. É outra coisa. Por mais que tenham ali todos... É ótimo pro rival também, né? Os caras o rival sabem. também sente que o São Paulo não está jogando em casa, então pode pesar sim. Por isso que a gente tem que valorizar a vitória do São Paulo hoje. Fora de casa, diante de um Vasco que tinha muito volume de jogo na partida, só que o São Paulo, na minha opinião, usou uma estratégia interessante, que é recuar um pouquinho e ter um pouquinho mais de saída de bola.
deixava o Tapia mais avançado, praticamente como o único homem lá na frente de referência, e às vezes mano a mano. Né? Algumas das oportunidades que o São Paulo teve foi justamente essa briga mano a mano lá com o zagueiro do Vasco e o Tapia brigando ali. O segundo tempo ficou mais escancarado, porque o Vasco tem que sair para o jogo, que aí eu acho que não é um problema, né? Porque o Diniz consegue solucionar isso. Quando você está correndo atrás do resultado, parece que o time fica muito espaçado, especificamente no jogo de hoje. O Vasco parecia muito espaçado longe, um jogador longe do outro. Eu achei o Vasco um pouco desorganizado. Assim. E aí fica uma sensação de um time desorganizado dentro de campo. Porque o padrão Diniz é essa aproximação, né? É você ir avançando e ocupando o espaço com aproximação com os jogadores. E eu fiquei com a sensação que no segundo tempo o Vasco estava muito espaçado. E o São Paulo, com a entrada do Ferreirinha e Rigoni, e aí depois do Luiz Gustavo, que acabou fazendo o segundo gol, o São Paulo começou a ter um pouquinho mais de presença no campo ofensivo do Vasco. E é importante porque a gente está sempre falando, eu sei que é repetitivo, né, Jean? Mas vamos lá, né? Haja desfalque nesse São Paulo, hein? Hoje já não pôde contar com o Luciano, com o Mike, além de todos aqueles desfalques que a gente já conhece, e o Lucas fazendo sua terceira partida em sequência aí pelo Tricolor. Vitória para embalar, para dar moral. Mas a sequência a gente fala daqui a pouco, o que vem pela frente, né? Pois tudo bem, Jean? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é uma vitória gigante por vários motivos, né? É uma vitória gigante porque é num confronto direto contra um Vasco que tinha vencido 6 dos últimos 7 jogos e a única exceção era o jogo fora de casa contra o líder do campeonato. De resto, o Vasco tinha vencido todas. Então, o São Paulo vence esse jogo contra esse time num grande momento. Fora de casa, eu não acho que o Vasco jogou mal, eu estou vendo alguns torcedores reclamarem das ideias do Diniz ali, mas eu não acho que o Vasco tenha feito uma partida ruim. Ainda assim, o São Paulo conseguiu vencer, com os 12 desfalques, mas que também já não é nenhuma novidade para o São Paulo, ele está sempre com essa média de desfalques. Né? Sempre tem uns desfalques novos, né? Por cartão, por lesão. Varia de 9 a 14 os desfalques do São Paulo por jogo no Campeonato Brasileiro. É um negócio impressionante e, assim, é muito importante para a tabela, né? Porque você falava em G6, acho que já nem existe mais o termo G6, né, William? Agora é G7. É G7, verdade. Com a confirmação da final entre Flamengo e Palmeiras, a gente já fala em G7, ou seja, o São Paulo ficou a uma posição da posição de Libertadores e mais. Hoje o São Paulo está na 8ª colocação. Se o São Paulo terminar na 8ª colocação, muito provavelmente é porque o Fluminense ou o Vasco estarão na 7ª colocação, o Cruzeiro certamente estará lá em cima. Então, o 8º lugar para o São Paulo também tem uma grande possibilidade de render vaga na Libertadores, dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil. Então, assim, essa vitória é gigante do ponto de vista da tabela, da disputa aí por uma 7ª colocação, que garantiria a vaga na Libertadores, ou mesmo por uma 8ª colocação, que pode garantir a vaga na Libertadores. Obviamente é um pênalti. Isso aí não precisa contar para ninguém como segredo. O pênalti existe, não é que era um São Paulo seguro, equilibrado, tranquilo, né, pressionando o Vasco. O Vasco finalizou inúmeras vezes. O Vasco foi para, deixa eu ver a quantidade de finalizações aqui, 25 finalizações. Exato. 25. Só que o São Paulo acertou o dobro de vezes, chutando menos da metade. Isso que eu falei, a questão do segundo tempo, mais agudo. A gente viu nos lances ali, tem mais do Vasco, mas os lances do São Paulo são mais... Ele tem espaço para progredir num time dentro de uma equipe que sai. Quer dizer, ele vai vertical, o São Paulo que vai com 3 zagueiros, vai com um meio de campo bem protegido, e na tentativa de, quem sabe, o Lucas decide. O São Paulo foi nessa base.